Doutor, doutora, queridos colegas advogados, aqui professor Custódio Nogueira, em mais um encontro pela I9. Olha só que bacana, uma instituição aí que vai entregar muito no futuro, não tenha a menor sombra de dúvida sobre isso. A nossa colaboração hoje, no nosso bate-papo, é a respeito do quê? Responsabilidade civil, né? Não só do empregador, mas a responsabilidade civil do empregado também, né? Isso tudo é medido dentro de um processo em que se procura verificar a responsabilidade em decorrência do quê? Especificamente, em decorrência do quê? De um acidente de trabalho. Então, o que nós estamos colocando aqui nesse curso é o estudo da responsabilidade civil à luz dos efeitos de um acidente de trabalho, postulando que indenização na justiça do trabalho. Então, não tem nada a ver com benefício previdenciário, tá ok? É uma ação de caráter 100% civilista, não tem nada aqui de trabalhista, aqui você não vai discutir periculosidade, insalubridade, adicional de transferências, horas extras, nada disso. Aqui nós vamos discutir o quê? Responsabilidade civil, que é o quê? Civil. Então, aqui nós vamos discutir o Código Civil e a Constituição Federal. Tanto que, veja só, lá antes de 2004, por conta da emenda constitucional 45 de 2004, mesmo o empregado que tivesse a carteira de trabalho anotada e viesse a sofrer um acidente de trabalho, a ação não tramitava na Justiça do Trabalho, tramitava lá no cível. Quem é mais antigo vai se lembrar lá da vara cível de acidente de trabalho, que não tinha nada a ver com previdenciário, que todo mundo confunde. Ah, acidente de trabalho é previdenciário. Não é só previdenciário. Tem a veia trabalhista também, que implica na responsabilidade do empregador, que é o tema desse curso. E então veio a emenda constitucional 45 de 2004 e aumentou a competência da Justiça do Trabalho, alargando a competência da Justiça do Trabalho, nela inserindo o quê? A competência para a Justiça do Trabalho processar e julgar o acidente de trabalho. E aí, então, a responsabilidade, a ação começou a tramitar na Justiça do Trabalho. Mas ela não é trabalhista 100%, ela é civilista, né? Quando eu digo assim, civilista é o quê? A forma de você discutir o que você vai discutir, a fundamentação do que você vai discutir, o pré-questionamento da matéria que você tem que fazer, tudo isso é civil, não é trabalhista. Tem lá o artigo 157, inciso 2 da CLT, e o artigo 2º da CLT, que define e traz a responsabilidade do empregador que a gente usa. Mas é algo a mais, e não necessariamente a fundamentação em si. Então, é muito importante a gente ter isso bem claro. Não confunda o rito procedimental, não é? O que é rito procedimental? O rito é a forma pela qual o processo vai caminhar. Então, vai distribuir a petição inicial, vai marcar a audiência, se não der acordo, vai juntar a contestação, vai marcar perícia, vai fazer perícia, ou o juiz ouve as testemunhas antes, o juiz na vara do trabalho faz o que ele quiser, como e quando ele quiser, porque é assim que funciona. E não é crítica, é apenas não somente para você ficar esperto, porque é diferente do cível. Aí, depois disso, vai ter impugnação depois que fizer a perícia, vai ter que impugnação de laudo, aquela coisa toda, e aí uma sentença, e da sentença cabe o quê? Recurso ordinário para o TRT, não é apelação. Você não falou que é tudo cível? Não, querido, querida, doutora, vamos acordar um pouquinho, acorda aí o nenê. A fundamentação da peça é cível, o processo é trabalhista, porque tramita na Justiça do Trabalho, não é? Então, não há que se confundir aí as coisas. E já fica uma dica logo bem legal para você. O processo cível, o encaminhar dos atos lá no cível, é legal, é técnico, é equilibrado, não é? Entre as partes. Aqui na trabalhista é um horror. O processo do trabalho é um horror. Não existe processo do trabalho, é uma caixinha de maldades. Você não tem segurança nos atos que são praticados na vara do trabalho.
Cada juiz faz como quiser, é uma loucura. Então você tem que estar atento a isso. Tome cuidado. Caso eventualmente você seja um advogado, vamos supor, lá do previdenciário, que agora veio fazer trabalhista aqui para aproveitar os seus clientes previdenciaristas, lá, o segurado, né? Enxergando nele o empregado agora para entrar com ação na Justiça do Trabalho. Então é muito bom que você tenha essa visão, alargar a sua visão, aproveitar melhor os clientes que você tem. Só que tome cuidado, o processo trabalhista é um processo trabalhista, um horror trabalhista, um campo minado. Se você não conhecer o processo trabalhista, que é um horror, você destrói o sucesso que você pode ter e compromete a sua atividade profissional perante seu cliente, que você pode, inclusive, ser responsabilizado por isso. Então, para fechar essa primeira parte, que eu acho interessante, trazer, né, um pouco à tona o que é o tema do curso, encaixando ele na realidade do processo como ele é. Os encontros comigo são sempre voltados, as aulas aqui são sempre voltadas para a prática. Eu não perco só um segundo para dizer, olha, o instituto. Eu vejo gente dizendo assim, o espírito do legislador. Você acha que o legislador brasileiro tem espírito? A ideia inicial, para com isso. Escuta, como que é na prática? Não dá para ficar. Então, mas o filósofo, aí aquele que fez pós-doutorado lá, não sei na onde, aí ele fez uma tese que nunca foi aplicada na justiça. Para que você quer saber a tese que ele fez? Então, doutora, aqui é na prática. Ah, mas eu queria um curso teórico para fins de fazer, sei lá, um quadro. Não vai ser comigo. Esse quadro nunca vai sair do papel. Comigo é na prática, é uma porrada atrás da outra. Por quê? Porque a vida é assim. E se você entende que no mundo do direito é o mundo do glamour, nossa, é porque você não apanhou o suficiente. Provavelmente você não deve ter nenhuma ação, ou uma ou duas. Não é porque aquele que está no direito, aquele que está no exercício da advocacia, aquele que enfrenta juiz dentro de audiência, não enfrentar de ser desrespeitoso, é enfrentar, tá lá, produzir prova, conversar com o cliente, chegar cedo, repassar, fazer petição, fazer recurso, manifestação. Quem faz isso sabe que o direito não tem um só segundo de glamour, não é? Muito bem. Então esse aí é um caminho que sempre norteia aqui o meu bate-papo. Então vamos lá. O tema do nosso encontro está aqui na tela, aí no nosso material, que é a responsabilidade civil do empregador. Meu nome é Custódio Nogueira Braz, sou advogado, militante aí no processo de trabalho, e mais alguma coisa que está aí bonita no nosso mini currículo. Deixo para você aqui meus contatos, tem esse agregador de links aqui, fica à vontade, é só você copiar, colocar no seu navegador que você já tem acesso a todos os meus contatos possíveis e imagináveis. Muito bem, então o tema do nosso bate-papo de hoje é a responsabilidade civil do empregador e do empregado também. A propósito, eu vinha comentando a respeito de competência, né? Que a Justiça do Trabalho, então, é competente para processar e julgar as ações aí que decorrem de acidente de trabalho. Muito bem. E aí nós temos que discutir logo na peça inicial, com certeza, qual que é a responsabilidade civil do empregador. E muitas vezes os colegas colocam assim, mas Custódio, então a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar só quando for carteira anotada, empregado subordinado, artigo lá 2º e 3º da CLT? Olha, eu penso que não. Por quê? Porque o 114 da CF diz lá que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho. A relação de trabalho, ela é o todo, que envolve uma espécie que é a relação de emprego. A relação de emprego é que é subordinada, carteira de trabalho anotada. Só que, ao lado da relação de emprego subordinada, tem as outras relações que exploram a atividade humana de trabalhar, mas que não são subordinadas, carteira de trabalho anotada. Como, por exemplo, aquele que trabalha prestando um serviço voluntário, aquele que é autônomo, né?
Então, assim, nós temos uma série, tem até curso a respeito disso, né? Nós temos aí uma série de prestadores de serviço autônomos e que não são necessariamente empregados, porque não estão com a carteira de trabalho anotada. Então, eu presto muita consultoria e, por vezes, em caso de acidente de trabalho, firmo parcerias com os colegas. Recentemente, um colega de longe, de outro estado, me chamou e disse assim, Custódio, o empregado estava trabalhando lá no telhado de uma edificação, um galpãozão, ele estava trabalhando lá, trocando telha, e aí pisou em falso lá, caiu de cabeça e morreu no local de trabalho. Não se assuste não, o Brasil é só o quarto, quarto país do mundo em acidentes de trabalho. Imagina você, o quarto país do mundo em acidente de trabalho. Então morre muita gente trabalhando no Brasil. Fica doente, perde membro, perna, braço, um horror. O Brasil, o quarto país do mundo, é o primeiro da América. Então veja você. Aí, o que nós temos de interessante nesse sentido? O camarada caiu lá, tá? Mas ele, o colega me relatou, mas ele não tem um contrato de trabalho anotado. Ele estava fazendo um bico lá na obra. Olha que maravilha. O camarada estava fazendo um bico em trabalho em altura, porque conhecia o dono, empresa pequena, conhecia o dono lá, estava precisando de gente. Esse dono da empresa que estava prestando serviço chamou lá esse empregado que morreu para trabalhar, foi lá, trabalhou uns dias e acabou falecendo lá. Muito bem. E agora? Né? Você foi chamado eventualmente para atender um caso desses. Os dependentes daquele trabalhador que faleceu te procurou. Falei, e aí, doutora, e agora? O que dá para fazer? E agora, o que dá para fazer? Aí na tua cabeça já passa, uma pensão, né, INSS. A gente não está falando de INSS nesse curso. Mas pode? É lógico que pode. Você pode fazer um monte de coisa para prestar serviço para essa família e ganhar dinheiro com isso, que é o seu trabalho. Então você pode ver na convenção coletiva se tem algum seguro, se a família tinha algum seguro, que é muito difícil o trabalhador ter seguro, mas se na convenção tem, já vê lá o que você pode fazer para ir atrás de levantar esse seguro. Você pode ir lá no INSS para ver se aquele trabalhador que faleceu tinha condição de segurado, ou ver o que você consegue para ele lá no INSS. Você pode entrar com uma ação contra o empregador. Vamos entrar com uma ação contra o empregador? Vamos, beleza. E agora? Como é que faz? Vai dizer como que vai trabalhar isso aí? Como é que nós vamos cuidar da responsabilidade civil do empregador num caso de óbito? A responsabilidade do empregador, ela é medida como? É isso que nós vamos ver nesse curso, né? Então, ela é objetiva, ela é subjetiva. Se ela é objetiva, tem que provar culpa do empregador. Se ela é subjetiva, tem que provar culpa do empregador. Se ela é objetiva, aí não precisa provar culpa do empregador. Mas e se não foi entendido como empregador porque não provou o vínculo, porque aquele camarada não tinha vínculo? Mas a Justiça do Trabalho não é competente para julgar a relação de trabalho também, prestação de serviço. Então, penso que remanesce a competência para o juiz do trabalho julgar isso aí, não é? Aí, nesses casos, eu desenvolvo a tese que tanto declarando o vínculo como sem declarar o vínculo, esse juiz é competente para julgar, porque o que está postulando aqui não é hora extra. O que está postulando aqui é indenização por conta do óbito. E o empregado, o cidadão, morreu. Quer ele tenha morrido na condição de empregado, quer ele tenha morrido na prestação de serviço. Ele morreu dentro lá da empresa. Olha aqui o boletim de ocorrência, o inquérito policial, ele morreu lá dentro. Então, tem a responsabilidade civil desse cidadão que tomou o serviço desse empregado. E isso tudo que eu estou falando, responsabilidade objetiva, subjetiva, é responsabilidade pelo quê? Pelo acidente em si, para reparar o dano causado aos dependentes do trabalhador ou do prestador de serviço falecido. Essa é a responsabilidade pelo acidente em si. Por que eu estou frisando que essa é a responsabilidade pelo acidente? Porque existe a responsabilidade pelo pagamento. A responsabilidade pelo pagamento é aquilo que você conhece como se é terceirização, se é grupo econômico, se a responsabilidade é solidária, grupo econômico, ou é subsidiária, prestador de serviço. Não é? Esse empregado morreu lá fazendo manutenção num galpão. Então, tem a empresa que é a dona do galpão, que é quem tem dinheiro.
que contratou esse camarada de uma empresa pequena para consertar o telhado. Ah, beleza. Será que entre essa empresa que contratou o cidadão lá para trabalhar no telhado, que morreu, o cidadão dono dessa empresa, e a empresa que contratou essa empresa menor, será que não dá para responsabilizar os dois aqui, não? Num grupo econômico de fato, ou numa mera prestação de serviços, dentro do contexto de uma terceirização? Eu acho que dá. E aí? Aí a gente está falando de outra responsabilidade, que é a responsabilidade pelo pagamento. E aí a responsabilidade pelo pagamento vai ser solidária, se entender que é grupo econômico, ou ela vai ser subsidiária, se entender que é o caso, por exemplo, de terceirização. Então, olha aí que interessante, né? Então, você tem que enxergar responsabilidade pelo fato em si, que é o óbito. Aí nós estamos falando de responsabilidade objetiva, subjetiva, e a responsabilidade pela pluralidade de empregadores lá no polo passivo. Aí a gente está falando de responsabilidade solidária ou subsidiária. Nossa, quanta coisa! É, bastante coisa. E aí, olha que legal. E aí você está tão preocupado com o acidente de trabalho que você focou só na responsabilidade pelo acidente em si, que é objetiva ou subjetiva. E você esqueceu de melhor investigar o caso para saber se era possível ali conseguir uma pluralidade de réus, né? Para poder trabalhar em cima de uma responsabilidade solidária ou subsidiária, pelo pagamento. E aí você incluiu só aquele camarada que prestou o serviço como empregador. E aí? Aí o processo tramitou, aquela coisa toda, e foi. Depois de mais de 10 anos, transitou em julgado lá no TST, volta para a vara, começa a execução. Você vai executar quem? Ah, você vai executar a empresa que você entrou com a ação. E ela tem dinheiro? Aí você vai descobrir que não. Ah, mas a gente vai, desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai para cima do sócio. Ah, não diga. E aí você foi para cima do sócio, encontrou o quê? Um tal de nada. E aí você fala com a família dos coitados lá, né, dos dependentes. Escuta, mas como era mesmo, ó, advogado que pisou na bola, né? Ai, como era mesmo lá o serviço, que ele morreu, mas e aí? Ah, ele estava prestando serviço para uma empresa grande, multinacional. O advogado, orelha. É. Aí a coitada da mulher dependente do trabalhador que faleceu, ela falou: ah, o senhor não colocou, o senhor doutor, melhor advogado do Brasil, doutora que está me vendo aí, a doutora não colocou a empresa lá no polo passivo da reclamação trabalhista? Ah, aí a doutora diz, o doutor: ah, precisava? Não, doutor, não precisa não, viu? O senhor pode entrar com uma ação sem indicar réu, sem indicar ninguém, aí o senhor pede para o juiz condenar alguma empresa para você, que afinal de contas você precisa ganhar dinheiro, né? Você acha que dá para advogar desse jeito? A essa altura do campeonato você deve estar falando, nossa, mas esse custódio é grosseiro. Aí eu vou dizer para você, você não viu nada. A vida é assim. Hoje a gente tem uma sociedade, sobretudo os jovens aí, que é tudo, você não pode encostar, você não pode, aí não põe a mão que ele grita, aí se olhar feio ele chora. Tá difícil, hein? O que vai ser do nosso Brasilzão, velho, daqui uns 10, 15 anos? Olha com essa moçadinha que tá nos 20 aí, que tá na fralda aí, começar a ter que andar sozinho. Porque a moçada tá chegando nos 30, 40, morando com o papai e com a mamãe, tá uma loucura. Né? Então, precisa tomar tranco aí para ver se pega, né? Para ver se vai andar. Como é que vai ser a vida aí, né? E aí, resumo da ópera, chegou lá na execução, o doutor magnífico, não colocou a multinacional lá, a empresa que tomou o serviço, não colocou na lide. E agora a gente põe agora, né, Custódio? Agora na execução. Agora você vai colocar? Eu acho que você não vai conseguir, viu? Recentemente o STF, você sabe, né? É a última corte nacional, né? Aí o STF disse assim: não pode reconhecer grupo econômico com empresa que não tenha participado do polo passivo
na fase do conhecimento em reclamação trabalhista. Não pode mais reconhecer grupo econômico na execução. Você tinha que ter entrado na inicial. Mas você não entrou, eu sei, você não entrou. E agora? Não sei. Agora você perdeu o processo. Você ganhou, mas você não vai levar. E agora? Agora o que você vai falar para o cliente? Ah, eu não sabia. É. Você enterrou pela segunda vez um empregado que morreu trabalhando. Porque a família desse coitado vai ficar sem indenização. Por causa de quem? Dá uma olhada no espelho. Fechamos a primeira de 3 partes, caso você tenha coragem de voltar para a segunda. Tá certo? Já voltamos.